A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pela internet no www.radiocorreiodaserra.com.br. Nós aqui de Barbacena para o mundo, podendo você acompanhar, parentes, amigos que estejam em outra cidade, também podem acompanhar o nosso programa Seara Espírita diretamente pela internet. E hoje, nessa belíssima manhã de sábado, estamos aqui com Manuel Soares nos estúdios e vamos falar um pouquinho sobre o tema Adoração e Fraternidade. Acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Convido vocês para fazermos a nossa prece. Aproveitarmos este momento para elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente, muito obrigada. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Obrigada por todo o auxílio que chega até nós, principalmente nos momentos mais difíceis. Obrigada, Senhor, pelo seu amor incondicional por nós, que nos ampara em nossas fragilidades. Obrigada porque a cada dia temos uma oportunidade nova de recomeçarmos, vencendo nossos vícios, nossas imperfeições, nossas más tendências, construindo a nossa história, construindo o nosso futuro através do dia de hoje. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos o Teu amparo para vencermos a nós próprios, vencermos o bom combate, buscarmos o nosso aprimoramento moral e espiritual a cada dia, e assim caminharmos rumo a Ti, Senhor, trilhando os caminhos do Mestre, buscando através do Evangelho do Cristo o roteiro seguro para as nossas vidas. Que Teu amor, que a Tua paz, Mestre Jesus, envolva todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial os nossos irmãos que mais sofrem, que passam pelas experiências da guerra, da violência, do frio, da fome, da sede, passando por experiências cruéis e dolorosas, mas que também são instrumentos para o crescimento moral e espiritual da humanidade. Que Teu amor acalme, amenize cada dor, ampare cada coração e que nós, por nossa vez, possamos trabalhar na construção de um mundo melhor para todos. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E vamos começar agora nosso bate-papo com Manuel Soares, falando sobre adoração e fraternidade, baseado no livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel, e também nas Parábolas e Ensinos de Jesus, por Caibar Schutel. E aí, para a gente começar, nós temos aqui um texto do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que fala sobre esse tema justamente, adoração e fraternidade, e Emmanuel traz para nós, através de Chico Xavier, a seguinte mensagem. Primeiro, uma passagem do Evangelho de João, que diz assim para nós: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João, capítulo 14, versículo 21. E Emmanuel nos diz: Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com maestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falar-lhes dele com eficiência e segurança às criaturas. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte,
com o teu carinho e com tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor, mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Então, esse belíssimo texto de Emmanuel, de título Adoração e Fraternidade, do livro Palavras de Vida Eterna, será o roteiro do nosso estudo de hoje, né? E, Manuel, entre tantas citações importantes que Emmanuel faz para a gente aqui, né? O que poderíamos destacar de início dessa página como foco principal para a gente já começar? Um bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui de novo, conversando com os nossos ouvintes, trazendo alguma coisa para que possamos refletir, que possamos agregar ao nosso conhecimento e, mais do que isso, né, com o objetivo de fazer com que nas nossas ações, nos nossos atos, pensamentos, a gente possa ir devagarinho mudando, né, o nosso ser, a nossa maneira de ser, para que a gente possa mais se espiritualizar. Nós vimos na sua mensagem inicial, falando que nós temos várias dádivas de Deus, né? Você tem, quer dizer, nós temos tanta coisa, mas às vezes a gente não presta atenção, às vezes a gente não usa adequadamente e às vezes até a gente despreza pela uma série de fatores que eu acho que é o objetivo que a gente vai chegar hoje, o que nos leva a isso e aonde a gente deveria chegar, né? Então, essa mensagem de Emmanuel, ela vem falando também sobre Paulo, né? Que lembra aquela mensagem de Paulo que a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver caridade, não tiver amor, a gente não tem nada, né? Então são vários espíritos que vêm renovando, repetindo, trazendo sempre isso, porque é necessário que a gente se deixe envolver nessa mudança interna que a gente precisa fazer, principalmente nesse momento no nosso planeta, necessitando de tanto da nossa ajuda e se preparando para uma mudança estrutural, psíquica, né, para melhor, que a gente possa ajudar e fazer parte desse processo. Mas você falou, né, sobre tantas coisas que o Emmanuel colocou, o que a gente poderia sintetizar ou ter assim um caminho, um foco, o que ele quis dizer com isso tudo? Então a gente lembra assim rapidamente que na mensagem ele falou sobre que a gente cria santuários primorosos, né, do Senhor. E nesses santuários, ele não entrou nesse detalhe, mas eu acho que é bom a gente detalhar isso. Nós podemos fazer o santuário no aspecto físico, né, as nossas igrejas, os nossos centros. Às vezes a gente esquece que Jesus era uma pessoa sempre muito simples quando esteve conosco na Terra e continua sendo agora em espírito, e a gente acha que para estar com Ele nas nossas casas espíritas, nas nossas igrejas, nós precisamos fazer uma coisa primorosa, né? Assim, exuberante, e a gente tem que tomar esse cuidado, porque não é esse o caminho que Jesus demonstrou para nós. Mas também esse primoroso pode ser no aspecto íntimo, não é? Eu tenho um santuário primoroso dentro de mim, com relação à minha fé, com a minha dedicação. Quer dizer, isso que é o importante, não é? Porque a gente pode ter o santuário na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Esse é o verdadeiro objetivo.
Precisamos ter os nossos centros espíritas, as nossas igrejas, os locais onde nos encontramos, sim. É importante que esse local traga algum conforto para quem vai lá? Sim, lógico, isso é necessário, faz parte do trabalho, da nossa preocupação. O que a gente tem que alertar com relação aos exageros, né? Os luxos que às vezes nós queremos colocar e que não há necessidade disso, né? Ele também fala das nossas orações, principalmente quando a gente faz aquela oração realmente do fundo do nosso coração, se ligando realmente ao nosso Pai, que também deve ser assim. As palavras que nós fazemos, né, o que nós trazemos, como estamos fazendo aqui agora no programa, lendo essa mensagem, envolvendo nessa mensagem, para que isso nos comova espiritualmente, que faça um despertar dentro da gente, reflita sobre isso, né? Quando a gente cita com maestria texto da Escritura Divina, tem amigos nossos da nossa religião e de outra, que eles têm uma facilidade de gravar, de citar os capítulos, os versículos. Eu não tenho essa facilidade, né? Cada um tem os seus recursos, mas eles citam isso com a maestria, com uma certeza, que eu, no caso, fico até admirado dessa capacidade de gravar, né? De memória. Muito bom isso, porque ajuda também quando você quer esclarecer, faz uma citação, isso é muito importante. Fala dos dons mediúnicos, olha só, né? A nossa responsabilidade na mediunidade, o que nós fazemos com a mediunidade, fala que podemos escrever livros, poemas, fala da fidelidade e da confiança que nós depositamos nele, em Deus. Isso é uma coisa que é o importante agora a gente gravar, né? Da adoração. Mas o que o Emmanuel quer chamar a atenção, que tudo isso que nós falamos antes, né? A dedicação, o santuário interno em nós, o trabalho da mediunidade, se a gente não tiver com o objetivo de levarmos aos nossos irmãos em humanidade um recurso, uma ajuda, um amor, um auxílio, um acolhimento, isso se perde, porque fica só para nós, né? Fica guardado dentro da gente. Nós não estamos externando, né? Nós não estaremos praticando aquele amor que é o objetivo de estarmos aqui, né? A palavra amor ela é tão confundida nos dias de hoje, mas é o amor realmente fraterno, né? O amor de irmão, filhos de Deus, irmãos em humanidade, tratarmos as pessoas por igual, como nós tratamos os nossos filhos, os nossos pais, como nós tratamos a nós, amigos mais chegados, né? É esse tipo de coisa que a gente precisa desenvolver e nós vamos desenvolver, mas ainda não desenvolvemos. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo, mas ele está nos chamando a atenção, ele também nos lembrando, né, que é preciso a gente parar para pensar nisso, refletir sobre isso, né? Sim, com certeza. Agora, de tudo que você coloca para nós, né, surge essa pergunta, e eu acho que na verdade é uma pergunta que nos toca já há mais tempo, né? Será que nós conseguimos amar verdadeiramente nossos irmãos em humanidade? Será que nós estamos realmente amando os nossos irmãos em humanidade? Porque a gente tem que pensar que quando a gente fala em irmãos em humanidade, vai além aqui da gente aqui na rádio, vai além da nossa cidade, alcança todo o mundo, né? Entre encarnados e desencarnados. E será que conseguimos, Manuel? Essa é uma resposta que todos nós fazemos intimamente. Às vezes a gente não fala que fez, né? Mas eu acho que todos nós, em determinados momentos, nós escutando uma mensagem dessa, se a gente realmente se deixa envolver pelo conteúdo, nós fazemos essa pergunta: amamos verdadeiramente aos nossos irmãos de humanidade? E a resposta, infelizmente, é que ainda não. Né? Isso é uma constatação nossa, né? Do nosso dia a dia, né? Aí o que nós podemos dizer? Ainda nós não estamos nesse patamar espiritual normal, por estarmos vivendo num planeta de provas e expiações, agora num processo de transição para um mundo de regeneração. Então isso é normal, que a gente não tenha ainda esse sentimento pleno. Mas se nós não pararmos para observar, se nós não nos preocuparmos que a gente precisa mudar, a gente vai continuando do mesmo jeito. Sim. E aí o que acontece? O nosso planeta não evolui, nós não evoluímos, a nossa família não evolui, a sociedade não evolui. Se cada um de nós for deixando para depois, depois, não, na próxima encarnação, né? E nós estamos sendo alertados agora pelos amigos espirituais que esse processo de transição
vai fazer uma separação das pessoas que estão se dedicando, que estão observando, que estão se esforçando, daqueles que não estão. Uhum. E aqueles que não estão, ou que não estão preocupados com isso, ou não estão interessados, à medida que o mundo for se transformando em regeneração e não estiverem afinizados com esse tipo de sentimento, passarão a habitar um outro mundo espiritual. Sim. Que também é a humanidade. Né? Tem um amigo espiritual lá na nossa casa que vira e mexe nas comunicações dele, ele sempre fala: estamos lembrando muito do nosso Brasil, estamos lembrando muito do nosso mundo, mas precisamos lembrar dos mundos em humanidade, porque nós somos irmãos em Deus. Ele tem humanidade universal, né? Ele tem assim, trazido isso com uma certa insistência. Uhum. Aí a gente fica pensando, será que é alguma mensagem para a gente pensar nisso? Onde estaremos amanhã? Não é? Lógico, a gente não sabe onde vai estar amanhã. Podemos estar em outro mundo, principalmente nesse processo de seleção agora. Né? Eu fico pensando, deve ser um alerta para nós, né? Sutilmente, como eles fazem para nós. Porque a gente tem que lembrar, se a gente permanecer aqui, se Deus quiser, iremos permanecer pela nossa dedicação, pelo nosso esforço, por estarmos procurando melhorar, mas aqueles que forem, né, precisamos lembrar deles com carinho, porque são os nossos irmãos, porque é o amor, é o que a mensagem traz para nós aqui, né? Então a gente tem que estar atento a isso tudo. E a gente sempre lembra também que não existe nenhum projeto de Deus fracassado, né, Manuel? A pessoa, ainda que ela se enverede pelo caminho do mal, ainda que seja um espírito ainda, né, obstinado no mal, nos equívocos, a gente sabe que é um caminho que ele está tendo, mas que não é o fim, né? Então, ainda como você coloca, esses irmãos se vão ser convidados a se retirarem da Terra porque não estão acompanhando o processo de evolução da Terra, a gente sabe que não é o fim para eles, né? Não, é só uma nova etapa em uma outra situação, e que a vida continua tanto para eles, como para a gente, como em outros planetas mais evoluídos que o nosso também. E né? esse processo de seleção já aconteceu conosco, já aconteceu com o nosso planeta, né? Quando nós viemos de outro mundo, e isso é uma rotina de trabalho na lei de Deus. Sim. Que nós fazemos parte dessa rotina de uma forma ou de outra, dependendo do nosso esforço, da nossa dedicação, que é o que o Emmanuel está nos lembrando aqui. Né? E quando a gente lembra que o planeta é uma escola, então, nós, a maioria de nós, né, pelo menos, estudantes dessa escola, com certeza, a gente vê que se a gente não se adequa àquela escola, se a gente fere o regulamento a norma daquela escola, se a gente insiste em não passar de ano, né, se a gente insiste em ser reprovado, vai chegar um momento que a gente vai ter que sair dessa escola porque a gente não está acompanhando as turmas, né? E aí nós vamos para uma outra escola, um outro planeta, continuar ali o nosso processo evolutivo que não para jamais, né? E a gente, você está citando um exemplo lembra outro, é bom a gente conversar por isso. Eu tenho 2 filhos que trabalham nessa área, né? E às vezes eles relatam para mim assim que chega alunos nas escolas que eles estão pedindo transferência para aquela escola. Por quê? Porque na escola que eles estão, algum problema está acontecendo. Então, eles mesmos, seus pais e esses alunos vão para outra escola tentar uma transferência. Essa transferência nossa para um outro mundo, ela pode acontecer nesse aspecto também. Sim. A gente mesmo, por questão de afinidade, por questão de psiquismo nosso, nós escolhemos, mesmo que inconscientemente, essa nossa transferência para esse mundo, porque nós estamos naquele campo vibracional, né? E nós desejamos e nós queremos aquele tipo de vida, e aquele tipo de vida não estará mais presente na Terra com o passar do tempo, que ela vai evoluir, né? Então esse nosso psiquismo, essa nossa escolha faz com que a gente vá para uma outra escola. Agora, tem espíritos também, por outro lado, dentro desse exemplo que a gente está dando, tem espíritos que são alunos mais dedicados, né, Manuel? Sim, com certeza. E que eles aceleram o seu processo também de conhecimento. E chega um momento que aquela escola já também não tem mais lições para aquele espírito que já está mais adiantado, ou seja, ele já cumpriu, né, toda a sua caminhada dentro que aquela escola poderia lhe oferecer de ensinamentos. E aí ele também pode ir para outra escola, só que uma outra escola mais evoluída, mais avançada pouquinho, pelo esforço dele, né? E tem outros que já estão nessa escola mais adiantada, aí olha só, uma coisa puxa a outra, né? Tem outros que estão nessa escola mais adiantada
E eles vão ser monitores, às vezes, numa outra escola um pouquinho mais atrasada, Verdade. né? Vão naquela escola, trazem mensagens, reencarnam lá, são pessoas que são boníssimas, trazem uma série de exemplos, É né? verdade. A gente tem vários e vários nomes, né, que sabemos que estão aqui no nosso mundo, nessa condição de nos ajudar. Então, ou seja, é uma maravilha. Ou seja, todo o universo está intercalado, interligado, né? Isso. Não existe nós e eles. Na verdade, é um grande nós. Todos nós estamos interligados porque somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, né? Toda vez que a gente fala em nós e eles, é um caminho equivocado que a gente está escolhendo. Né? Não há essa separação em coisa nenhuma, né? É verdade. Somos todos nós, né? Todos nós, exatamente. Filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. E que estamos aqui para ser felizes, né? Para caminhar, para aprender a amar. Agora, Manuel, a gente falando de escola, professor, mestre e tal, a gente teve um grande mestre aqui na Terra, né? O mestre, né? Que é Jesus, responsável pelo nosso planeta, que esteve pessoalmente aqui, né? Ele que é de outra escola muito mais evoluída que a nossa, né? Mas que resolveu vir até nós, trazer seu evangelho, trazer seu exemplo, trazer seu amor, e há mais de 2000 anos, né? Ou seja, a gente tem o roteiro seguro, né? A gente tem a apostila da escola segura para a nossa felicidade. Há mais de 2000 anos. E o que nos falta, então, para a gente realmente aprender a amar nosso semelhante, realmente evoluir, realmente entendermos, compreendermos e aplicarmos na nossa vida os ensinos de Jesus? Quando você fala mais de 2000 anos, põe a mais de 2000 anos aí, porque se a gente lembra lá de Moisés, daqueles profetas todos trazendo mensagem, né? Depois de Jesus também, outros, né, seguidores de Jesus, seus discípulos. A gente sempre lembra muito de Paulo, né, mas nós estamos lendo aqui uma primeira carta de João, né, que ele escreveu esse problema que Jesus que pede para a gente amar os nossos irmãos, que você leu lá no início, né. Então, na realidade, a gente tem tudo isso mesmo, né. Mas o grande problema é que nós precisamos de ter maior força de vontade e interesse na nossa renovação. É isso que está nos faltando, como um todo, todos nós, né? Tirando esses alunos que vieram aqui para nos ajudar, que já estão num patamar acima, nós, habitantes do planeta Terra, ainda carecemos de maior força de vontade e de interesse, porque nós temos que mudar princípios e posturas de vida que nós já temos nesta vida e outras encarnações. E a gente está tão arraigado a certas posturas, né? E a gente sabe que mudar essa parte moral, essa parte de costumes é muito difícil, mas precisamos mudar. Então é força de vontade, é interesse, né? E como nós estamos falando, é uma mudança lenta e gradual, ela não se faz de uma hora para outra. Tudo é lento e gradual, mas tem que ser constante. E ela só vai ocorrer se nós estivermos nos esforçando, se estivermos interessados nela com vontade de fazer. Porque olha só, você falou, nós temos os ensinamentos, nós temos a mensagem forte de Jesus que esteve aqui conosco. O seu exemplo vivo, né? Nós vamos falar de nós espíritas, né? Nós estamos num programa espírita. Nós temos a nossa casa espírita fazendo estudos diariamente, os livros, quantidade de livros que nós temos na doutrina, todos trazendo isso, livros didáticos, livros científicos, livros, romances, todos trazendo. E a gente não muda, não é? É lógico que mudamos, né? A gente vai se melhorando, mas nós podemos acelerar essa mudança. É isso que a gente precisa acordar, né? Estar em nós esse processo de mudança. Ou seja, se nós ajudarmos, esses passos se tornam mais largos e mais firmes. Nós nos deixamos muito nos levar ainda pela materialidade, pelo conforto que a matéria nos dá, pelo envolvimento da matéria. E a gente esquece que nós somos espíritos. Então, depende só da gente. E nós precisamos realmente. Agora é o momento, não é? A gente tem que lembrar isso. É o momento agora principal de nós acordarmos para esse chamamento. Com certeza. Manuel, a gente estava falando sobre tudo que Jesus trouxe para nós de ensinamentos, né, de conhecimento, de mensagem, nos convidando à mudança. Mas, como a gente encerrou o bloco anterior, né, por que nós temos tanta dificuldade em mudar aquilo que precisa ser modificado em nós, Manuel? É verdade, né, Melissa? A gente tem essa dificuldade, nós já estávamos falando sobre isso, né? Amar indistintamente
para nós ainda é muito difícil, né? Isso aí é fruto ainda, como nós já estamos falando, da nossa inferioridade moral e espiritual. Uhum. Nós temos ainda muito orgulho, muito egoísmo entranhado dentro de nós, né? Isso dificulta essa nossa libertação do eu, dos nossos, do nós, como nós estamos falando, né? E abrimos esse leque de uma forma indistinta, como Jesus mostrou para nós, como Chico Xavier, como a Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, esses espíritos que já estão num patamar evolutivo maior, que não tem esse sentimento de dificuldade ainda interna que nós temos. Então, só quando nós vencermos a nós mesmos, vencermos esse orgulho, esse egoísmo, e nos dedicarmos realmente a viver de acordo com o que Jesus nos ensinou. É o caminho. Ou seja, esse caminho não é fácil, mas é um caminho também possível, né, Manuel? Sim. Não é impossível, não. É uma coisa que acontece conosco, ainda é uma coisa rotineira em nós. Mas por ser rotina, não quer dizer que nós tenhamos que permanecer nessa rotina, né? Precisamos mudar essa rotina, aperfeiçoar essa rotina, evoluir essa rotina, né? Agora, seria errado nós desejarmos o melhor para nós? Seria isso um pensamento meio egoísta, né? Se nós queremos melhorar a nossa vida, como é que a gente pode entender e trabalhar essa questão de melhorar a nossa vida, ou termos uma vida melhor, uma vida boa, mas sem que isso seja também um egoísmo ou sem que isso nos atrapalhe na nossa caminhada? Isso é interessante, a doutrina nos explica que não, né? Isso é um sentimento nobre e correto, é um sinal de evolução, de progresso. A lei de progresso é uma lei de Deus, né? Nós vamos evoluir. O desejo de querer melhorar é inerente a todos nós. Se nós não tivermos esse desejo, a gente fica estagnado, né? Então não tem nada de errado. O que é errado é querermos só para nós, né? Nos preocuparmos verdadeiramente somente conosco, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, que gostamos, né? Esse trabalho é um trabalho que ele precisa ser estendido, né? Ou seja, essa extensão do bem, ela precisa ser realizada e é urgente. O Emmanuel, né, lá naquela mensagem que você leu no início, ele diz: não te esqueças de que somente amparando nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Ou seja, vamos querer a nossa casa com mais conforto, vamos querer um carro para que a gente possa se deslocar, ter recurso melhor para os nossos filhos, isso está tudo certo, desde que você faça de forma correta, com os recursos corretos, de forma honesta, pelo trabalho, isso a gente sabe direitinho, não tem nada de errado. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, eu vou ter então na minha casa 40 blusas, ou 10 paletós, né? Se eu sei que eu comprei um novo, vou então usar o desprendimento. Aquele que está em bom estado, que eu não estou usando, talvez tenha pessoas que estejam necessitando uma calça. Vamos fazer esse trabalho, né? Trabalho da divulgação da caridade, entregando a assistência aos nossos irmãos, para que eles possam ser ajudados e possam se sentir mais confortáveis. Então, na realidade, não tem erro nenhum, não tem nada de errado, e nós desejarmos melhorar e termos alguma coisa para nós. O importante é a gente não ter excessos e usarmos do nosso desprendimento, ajudando também os nossos irmãos. E agora, esse auxílio, né, ou essa mudança, essa necessidade de transformação, como fazer para nós vencermos, Manuel, a nós próprios? Porque a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar isso dentro de nós, né? Para aumentar, né, esse amor, aumentar em nós esse amor que Jesus nos orienta. Como que a gente pode trabalhar isso de nós para vencer nossas más tendências, para nós desenvolvermos esse amor e para nós ampliarmos esse amor para toda a humanidade, que é a proposta? No nosso programa de hoje, nós nos baseamos em 2 livros. O Palavras de Vida Eterna, que trouxemos a mensagem de Emmanuel, e também no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibá Schutel. E lá ele tem uma mensagem que tem o tema, né? A palavra da vida eterna, ou palavra de vida eterna. E ele traz uma frase que eu até trouxe para nós, diz a seguinte, olha: ouvindo os seus preceitos, ou seja, os preceitos de Jesus, né? Imitando os seus exemplos, pedindo a vida eterna, ou seja, pedindo a Deus nosso Pai as luzes precisas para nos guiarmos no mundo efêmero em que nos achamos, não nos faltarão graças e misericórdias
para vencermos as lutas e extinguirmos as trevas que nos oprimem. Então, ou seja, nós temos que seguir os preceitos, temos que imitar, copiar, seguir os exemplos de Jesus, né? E orar a Deus, nosso Pai, para que Ele nos dê as forças, né? O amparo, a proteção, para que a gente possa conseguir vencer as dificuldades que nós temos. E geralmente, se nós olharmos as nossas orações, nós fazemos isso, né? Costumamos pedir primeiro, né? E depois agradecer. Mas se nós seguirmos o exemplo do Pai Nosso de Jesus, Ele agradece a Deus, né? Tudo que Ele recebe, tudo que nós recebemos. E na segunda parte é que Ele faz as solicitações. E tem mais um detalhe também, né? Que através dessas trevas que o Caibar Schutel fala para nós, às vezes nós nos referimos que Deus tire as trevas que estão nos envolvendo, né? Nós sempre colocamos que temos alguém nos perturbando, que alguém está nos dificultando, que os espíritos inferiores estão nos assessorando. Mas a gente tem que parar para pensar que às vezes a treva está dentro de nós. Nós criamos as nossas trevas com pensamentos equivocados, preocupações desnecessárias, com rancores, com ódios, com falta de colaboração com os nossos irmãos. Porque a partir do momento que alguém chega e você te pede uma ajuda e você simplesmente despreza, aquela pessoa pode emanar para você uma vibração desequilibrante. Porque você não teve o capaz de ter um carinho, uma atenção, um acolhimento para aquela pessoa. Então são coisas sutis, simples, que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos criando em nós um psiquismo desequilibrado por distração. Sim. Invigilância. Por invigilância, por interesse, por falta de cuidado, né? Não são os outros amigos que vêm nos perturbar. Às vezes nós mesmos estamos criando a nossa perturbação. Perturbando os outros. E perturbamos os outros, às vezes, é verdade, né? Às vezes a gente sempre fala do obsessor, o outro, né? E quando que nós somos obsessores dos outros também, né? Não, e olha só, a doutrina, ela é muito clara para nós. Se você emanar um pensamento em desequilíbrio para mim, ele só vai me atingir se eu estiver na mesma frequência vibracional sua. Se eu aceitar aquele pensamento. Um espírito que vier me perturbar, por um motivo qualquer que não interessa, né? Que às vezes não gostou de mim, às vezes tem uma mágoa comigo, eu estava passando pela rua, ele sintonizou comigo. Como é que ele sintonizou comigo? Porque a minha vibração mental entrou em sintonia com a dele. Eu estava... Porque se ele se aproximar e tentar me abraçar, me envolver, me levando para alguma ideia, se eu estiver firme no meu propósito, se eu não estiver pensando naquilo, não vai haver comunicação, não vai haver sintonia, não é? Sim. Então é isso, é simples assim. É igual a sintonia do rádio, né? O ouvinte que está sintonizado com a gente foi lá e ajustou a sintonia para estar aqui. É exatamente, né? Então a gente isso. tem que buscar uma sintonia que não seja sempre positiva. Só que na nossa testa não tem lá a nossa frequência que nós estamos vibrando, né? É verdade. E a nossa frequência não é estável igual a da rádio, nós mudamos, né? Dependendo das coisas que acontecem, a gente vibra de uma forma e vibra de outra. Às vezes dentro do mesmo dia, né? A gente tem mudanças dentro do mesmo minuto às vezes. Então, conclusão, é isso que nós temos que tomar cuidado. E se a gente for prestando mais atenção, essa nossa frequência mental, vibracional, ela vai se equilibrando com o nosso esforço. Agora, Caibar nos deixa uma receitinha aí, né, Manuel, para a gente seguir, de forma a nos facilitar essa caminhada também, É verdade. Né? Ele diz o seguinte, que a nossa grande dificuldade é a prática. É a prática de nós colocarmos aquilo que Jesus nos passou no nosso dia a dia, né? Então, nós precisamos conhecer, e nós conhecemos os ensinamentos, e também temos que entender que umas pessoas têm maior conhecimento, outras têm menos conhecimento, algumas pessoas estão no estágio espiritual mais elevado, outras estão menos, porque é um caminhar. Sim. Nós somos espíritos diferentes. O problema está na hora, né, da prática, na hora de demonstrar com firmeza e segurança o agir. É isso que ele fala para nós, né? É aí que nós fraquejamos muito. E então nós precisamos nos deixar levar não nos deixarmos levar pelas facilidades e os desvios que o mundo material nos atrai. Ou seja, nós sabemos a receita, nós sabemos o que deve ser feito, todos nós sabemos, de todas as religiões, né? Porque todas as religiões falam de Jesus, da sua forma de ser, dos seus ensinamentos. Mas nós, na hora de colocar aquilo em prática, em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho. É preciso a gente ver o ensinamento de Jesus, prestar atenção, que às vezes a pessoa está falando de Jesus, nós estamos presentes, mas o nosso pensamento está distante.
Então é preciso a gente prestar atenção, é preciso a gente refletir sobre aquele ensinamento. Mas por que será que Jesus falou aquilo? Qual foi a intenção? Se eu não entendi, vou pedir uma ajuda a uma pessoa, um esclarecimento, para que eu compreenda aquela mensagem de Jesus. Porque ela estando compreendida, eu sei porquê daquilo e qual é o objetivo daquilo e como fazer aquilo. Nós da doutrina espírita não temos desculpa nisso, né? Porque a doutrina da lógica, da razão, do esclarecimento. Então só falta mesmo em todos nós é a vontade, o esforço individual para que a gente possa melhorar. É lógico que nós estamos fazendo isso. Aí fica outra perguntinha: será que estamos fazendo da forma adequada? Será que nós estamos nos esforçando o suficiente? Será que nós não estamos sendo um pouco acomodados? Só para a gente pensar. É uma reflexão que cada um de nós precisa ter, né, Manuel? De realmente sermos sinceros com a gente mesmo, né? Para a gente fazer essa análise. E muitas vezes eu acho que o que acontece é que nós esquecemos, né? Que somos espíritos eternos, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E aí, às vezes, a gente pode se deixar dominar pelas condições de encarnados, né? Pelas condições aqui da matéria, o apelo que a matéria tem para nós. É mais ou menos por aí, né? Olha só o que o Cairba fala. A imortalidade é a luz da vida. Porque nós somos, como você disse, espíritos eternos. Nós estamos numa romagem aqui agora e vamos voltar para a verdadeira vida espiritual e depois retornaremos e vamos estar sempre nesse aspecto. Ou seja, como espíritos, nós somos sempre eternos. E ele fala só, olha o raciocínio do Caibá, achei esse raciocínio dele muito interessante. Sem imortalidade não pode haver alma. Sem alma não há esperança, fé e amor. E sem esperança, fé e amor, tudo desaparece de nossas vidas. Família, sociedade, religião e Deus. Muito lógico o raciocínio, né? Tem a ver um pouquinho com o que nós estamos vivendo no mundo hoje? Eu pensei demais nisso quando eu li isso. Família, como é que estão as famílias hoje? Muito desestruturadas, muito desrespeito, muita confusão de posturas, tudo é possível, tudo é aceito, tudo tem que ser tolerado, né? Outra coisa, e a sociedade, que é o reflexo da família. E a sociedade, a gente, se ligar a televisão, a gente vê o que está acontecendo como um todo. Sobre todos os aspectos, né? No aspecto familiar, no aspecto das cidades, no aspecto do país, no aspecto político, e vai por aí afora. Depois fala da religião. Será que nós estamos na religião ou a religião está dentro de nós? Às vezes eu estou na religião, mas eu não estou permitindo que a religião entre dentro de mim, que ela me faça mudanças, que eu reflita, que seja um auxílio para mim. Eu tenho a religião apenas como um rótulo. E às vezes usa esse rótulo até de forma negativa, né, Manuel? De destruir os outros, ou de não aceitar uma religião diferente da sua, né? Ou até de, através da religião, incutir nas pessoas pensamentos equivocados, né? Também. Verdade. E aí, se nós estamos distantes da família, da sociedade e da religião, nós estamos distantes de Deus. Então, o raciocínio dele é brilhante. Perfeito, não é? Muito bacana. E acho esse livro do Caibá foi escrito no início do século passado, né? Atualíssimo. A gente fala assim, é o dia de hoje, né? Você vê como é que é difícil a gente evoluir, não é? Apesar dos esforços de Jesus constantes, das ajudas espirituais, nós estamos vivendo um momento, sabemos que é um momento de transição, transição é conturbado mesmo, mas você vê, como é que está a nossa família, a nossa sociedade e religião? Nós estamos com fé, com amor e com esperança? Se nós não estamos, é porque a nossa imortalidade não está de acordo, ou seja, nós não estamos preocupados com o que vai acontecer conosco depois do desencarne. A grande maioria das pessoas estão vivendo a vida hoje sem pensar o que vai acontecer depois. E o que vai acontecer depois, o que é o nobre. Porque o que estamos fazendo aqui na Terra livre material vai permanecer aqui. Agora, as nossas atitudes nós vamos levar para o lado de lá. Olha Exatamente. só. E aí o que vai acontecer no plano espiritual, ou o que nós vamos encontrar após a morte do corpo físico, né? O que nos aguarda na verdadeira vida, vai ser o resultado do que a gente estiver fazendo hoje, né, Manuel? Aí o Gabriel teve lá no Divindade fazendo uma palestra ontem, né? Antes de ontem, falou assim, o espírito adora falar do umbral. Do umbral. Tem uma queda pro umbral. Na realidade, o umbral está em nós. Nós estamos fazendo o umbral, nós estamos no umbral com as nossas atitudes aqui.
Depois que nós desencarnarmos, nós vamos habitar a região espiritual que esteja afinizada conosco. Se a gente vive num umbral aqui, né? Vamos continuar lá também. Aquela onda mental, né? É que nós estamos falando ainda há pouco. Vamos habitar no mundo espiritual naqueles locais onde nós dedicamos estar enquanto estávamos encarnados. Sim. Nada mais simples assim. Lei de afinidade, de ação e reação, né? De causa e efeito, ou seja, o que nós fazemos aqui hoje vai refletir na nossa vida futura, né? Principalmente no nosso retorno ao plano espiritual. Então a gente tem que desmistificar o umbral, esse que ele quis dizer. É importante. Né? Existem no mundo espiritual situações, nuances semelhantes aqui na Terra. Sim. Nós podemos viver numa cidade violenta e não sermos violentos. Nós podemos morar numa cidade calma e tranquila e sermos violentos, não é? Então o mundo espiritual, ele é assim, são colônias, são regiões vibracionais de acordo com o nosso pensar, com o nosso campo vibracional. Nós vamos habitar algumas mais adiantadas, algumas menos adiantadas e algumas mais difíceis, em função do que fizemos na nossa vida aqui. E a vida continua, né? E a vida continua. Aqui e lá. Manuel, eu gostaria de agradecer a sua participação, chegando ao finalzinho do nosso programa. Muito obrigado por ter trazido essa temática, né? Eu achei que foi bem bacana a gente falar sobre isso, para a gente despertar um pouco mais o nosso amor perante todos os nossos irmãos, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade com todos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos que nos ouviram um bom final de semana, boa semana que se inicia, que possamos nos encontrar outras vezes. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.